No artigo 290, a gente tem os crimes assemelhados à moeda falsa. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda, com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo da sua inutilização. Restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. Então a gente percebe aqui que esse artigo 290 ele se divide em três partes. Nessas três partes, né, nós consideramos um tipo misto cumulativo. Em cada uma das partes a gente tem um tipo misto alternativo. Então tomem muito cuidado. Isso que a gente leva em consideração para saber um ou outro é o ponto e vírgula. Por quê? Porque a gente essa diferença do cumulativo, se a gente tiver a prática de condutas com verbos em partes diferentes, separados pelo ponto e vírgula, a gente vai ter a possibilidade da acumulação do crime. A gente vai ter a possibilidade do concurso de crimes. Se estiver dentro daquele trecho que compreende a primeira parte, a segunda parte ou a terceira parte, a gente tem um tipo penal misto alternativo e qualquer que sejam os verbos ali infringidos, a gente vai ter um crime único. Quando ele fala formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda, com fragmentos de notas ou bilhetes verdadeiros, formar na verdade é montar. Então seria mais ou menos assim, você tem um monte de cédula que foi rasgada, e aí você começa a juntar todas elas e monta uma só. Ou seja, com pedaços de outras você forma uma, ou forma várias, não importa. Esse é o crime que está sendo tipificado. Um exemplo que os autores trazem, você tem a metade de uma nota que foi rasgada, depois você encontra a metade de uma outra nota que foi rasgada também, você cola as duas e aí você tem um crime. A gente sempre ouvia falar que é crime colar dinheiro, não sei o que, nota, Na verdade o crime é você colar notas que são distintas, pedaços distintos, fragmentos distintos. Se for da mesma, não é crime, porque aqui ele fala, quando ele fala formar a cédula com notas ou bilhetes verdadeiros, ele está dando a ideia que você está juntando um monte, e formando as cédulas, e não é esse o objetivo de quem só cola uma nota que rasgou ali, põe lá uma fita adesiva. A segunda parte, suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização. Ou seja, quando a nota ela é recolhida para fins de inutilização, seja porque ela perdeu valor, seja porque ela tem um prazo de validade, seja porque ela está muito feia, há um sinal que eles identificam, antigamente era um carimbo, inutilizando aquela nota. Então havia um sinal. O crime aqui é quando você inutiliza esse sinal com o objetivo de restituir a circulação. Vejam aqui, que a gente tem aqui, quando ele fala aqui, suprimir nota cédula para o fim de restituir a circulação, a gente tem um dolo específico, o especial fim de agir aqui, restituir a circulação. Se eu retiro, mas não tenho esse objetivo de restituir a circulação, eu não estou no crime aqui. Então é a retirada desse sinal que é colocado em cada nota, em cada moeda, para que ela seja inutilizada. E a terceira parte, restituir a circulação, cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. Ou seja, restituir a circulação, a circulação, cédula, nota ou bilhete em tais condições. Em que condições? Que já estavam inutilizadas e você retirou o sinal de inutilização lá. O engraçado é que a parte do meio, essa segunda parte do artigo, quando ele fala em suprimir, ou seja, retirar aquele sinal de inutilização, com o objetivo de colocar em circulação. A terceira parte já fala em restituir a circulação aquelas notas. Então dá aquela ideia de que a segunda parte do dispositivo é o crime meio da terceira parte. O grande ponto aqui é que a gente tem autores
dizendo o seguinte, né, como há divisão em ponto e vírgula e é um tipo misto cumulativo, há a possibilidade de concurso entre a segunda parte e a terceira. Eu não sei, parece que está bem claro aí que a segunda parte nada mais é que um crime meio da terceira. E aí a gente não poderia aplicar os dois crimes, né? E a gente levaria a primeira conduta, né, que é a supressão do sinal, né, como um crime meio do final, que é colocar em circulação. E aí a gente teria um antefacto impunível, né? Mas é uma discussão da doutrina aí interessante, que fica para vocês aí optarem qual o melhor caminho e fundamentarem, né, o que vocês acham melhor aí, né? O parágrafo único, ele traz uma citação interessante aqui, ó. O máximo da reclusão é elevado a 12 anos, só o máximo, o mínimo continua, e de multa de 40 mil cruzeiros a 40 mil cruzeiros se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição, onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. Na verdade, aqui ele trouxe um aumento no máximo da pena, né, quando o crime se for um crime próprio, né, ou de mão própria, daquele funcionário que tem acesso, né, que trabalha lá onde o dinheiro estava recolhido. Por que isso? Porque ele tem um acesso, né? Ele tem um acesso muito fácil a esse dinheiro. A grande questão aqui é o seguinte, esse 40 mil cruzeiros não se aplica mais, né? A gente tem que aplicar aqui o sistema de dias multa, tá? Não dá para aplicar, ficar nessa situação aqui, ok? O artigo 291 fala de petrechos para falsificação de moeda, né? E ele vem fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda, né? A gente tem aqui, aplicar aqui uma interpretação analógica, né? Porque ele vem, quando ele fala, ele vem na fórmula casuística, né? Falando de maquinismo, aparelho, instrumento, a fórmula genérica é qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moedas. Esse especialmente destinado quer dizer que esse equipamento, essa máquina, ou esse objeto, ele tem que ter a finalidade precípua de falsificar moedas, embora ele possa ser utilizado para outras coisas. Então, para aquela prensa, né, que ela é utilizada para cunhar moeda, né, a prensa não é feita só para isso, ou para isso, né, mas ela tem aquela finalidade naquele caso. Então, a gente está tratando dos petrechos de falsificação. É a mesma coisa aqui, uma impressora, né? A impressora para falsificar papel moeda, né? A impressora não serve só para isso, mas ela foi especialmente destinada a isso. E um detalhe interessante aqui, né? A gente está tratando aqui de um crime permanente, né? Fabricar, adquirir, fornecer. O grande problema é o seguinte: quando o sujeito foi surpreendido no 289, falsificou a moeda falsa e encontraram também os petrechos de falsificação de moeda com ele, a gente tem a possibilidade de concurso ou não? A doutrina se divide aí também, né? Alguns entendem que deve aplicar o crime de consunção, antefacto impunível, né? Quer dizer, os petrechos, né? O artigo 291, ele é absorvido pelo artigo 289, que é a finalidade do agente, a falsificação. Outros entendem que não é possível, porque são crimes praticados em momentos distintos. Então, nesse caso, é possível a acumulação dos crimes, né? Ficam aí para vocês também, né, pensarem aí e verificarem qual seria a interpretação mais correta. E por fim, o artigo 292, que fala de emissão de título ao portador sem permissão legal. Emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago. Na verdade, aqui, né, a gente não está falando de moeda, né, especificamente, mas a gente está falando de um documento, título portador, né, ou seja, aquele que circula pela mera tradição, né, que não há necessidade de identificação expressa do credor, né, e a gente está falando aqui, na verdade, de um documento
que represente o dinheiro. Aí veja que ele fala, emitir sem permissão legal, quer dizer, aquilo que a lei permite, o cheque, a duplicata, os títulos de crédito, em geral, né? Isso a lei permite, mas é aquilo que a lei não permite é que criminaliza a conduta. E que contém a promessa de pagamento em dinheiro ao portador. Você escreve, ó, o portador deste documento tem o direito de receber a quantia de R$1.000 no dia tal, às tantas horas. Bom, isso, né, se eu fizer uma nota promissória, tudo bem. Mas se eu fizer um documento desse, né, ele não tem permissivo legal, então a gente está no crime do 292. E vejam que a gente está falando aqui de promessa em dinheiro. Se for promessa de bens, né, bens e serviços, aí o fato é atípico. Tá? O parágrafo único, ele traz aqui uma figura privilegiada. Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos nesse artigo incorre na pena de detenção de 15 dias a 3 meses. É o tomador. Eu que recebo aquele documento lá para poder trocar em dinheiro, né, eu também respondo pelo crime da mesma forma. De uma forma bem privilegiada, bem menor, né, mas também recebo a punição. E qual o objetivo do legislador aqui? O objetivo dele foi impedir a circulação desse tipo de documento, que não tem validade legal, que não tem respaldo legal e que pode, de repente, querer transformar o nosso sistema financeiro. Ok? Grande abraço aí.